Eu gostaria de convidar os irmãos. Nós vamos hoje, basicamente, trabalhar em cima de um texto, mas vamos fazer a leitura, pelo menos, de mais um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 24, a partir do verso 12. Nós vamos ler até o 18, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Um segundo texto, e esse segundo será o texto base, e por isso peço aos irmãos que mantenham a palavra de Deus aberta. Se encontra em Marcos capítulo 9. Então nós vamos manter Marcos capítulo 9, a palavra de Deus aberta, para que a gente possa estar acompanhando, a palavra do Senhor Deus. Então, Marcos capítulo 9, agora, diz assim. Todos acharam? Então, Marcos capítulo 9, diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pelo monte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão a Jesus. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a aplicação da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber a tua palavra, pois cremos que o poder está na palavra e não no pregador, Senhor. Então nós nos colocamos diante do Senhor aqui, tão somente como instrumentos nas tuas mãos, para que o Senhor faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema contemplando
a glória de Deus. Somente as irmãs repitam comigo. Eu falo, depois você fala. Contemplando a glória de Deus. As mulheres. Contemplando a glória de Deus. Agora os homens. Contemplando a glória de Deus. Contemplando a glória de Deus. Agora toda igreja. Contemplando a glória de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, a glória de Deus sempre foi algo que sempre atraiu muito o desejo do homem em ver a glória de Deus. Moisés foi um que ele pediu a Deus para ver a glória de Deus. Ele clamava para ver a glória de Deus. E em Êxodo 24, nós vimos aquela experiência que ele teve. Interessante que Deus, ele deseja que você veja a glória dele. Amém? Deus deseja que nós estejamos mais próximos dele. E interessante, nós não estamos com o texto aberto, mas lá em esse texto que nós lemos de Êxodo 24, no início lá Deus fala assim: Moisés, sobe, tá? Até o texto está colocado ali, né? O verso 1 é Êxodo 24, 12. Interessante que lá fala, olha, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte. Sobe ao monte. Aí ele fala: e fica lá, e dar-te-ei o quê? Tábuas, pedras, dessa palavra que foi, essa peça que foi apresentada aqui, ó, da Bíblia. Ou seja, onde que Deus ia dar a palavra? No monte. O monte é o quê? É um local mais alto. É um local mais alto. E o monte, então, seria hoje um monte literalmente? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas um local tranquilo para você buscar o Senhor, para você buscar a glória do Senhor, a face do Senhor, né? É um local entre você e Deus. É você e Deus. E a Bíblia então mostra outros textos que nós não vamos entrar nessa questão, não é o nosso objetivo, de um homem buscando essa glória de Deus, querendo conhecer de perto essa face de Deus. Isso é um anseio meu, isso é um anseio seu, amém? Isso é um anseio das nossas vidas, ver a glória de Deus. No capítulo 8 de Marcos, acontece a segunda multiplicação dos peixes. Então o que foi isso? Foi um grande milagre que o Senhor Jesus havia feito. Depois os fariseus pedem um sinal do céu para o Senhor Jesus, né? Pedindo um sinal do céu. Jesus repreende aquela geração, os fariseus ali e o pessoal de Herodes. Depois Jesus realiza uma cura de um cego em Betsaida. E depois Jesus tem um bate-papo com os seus discípulos em Marcos 8, 27 ao 30. E esse bate-papo com Jesus, com os discípulos, foi o seguinte: então Jesus e seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhe: quem dizes os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a respeito. Então, havia pessoas que não sabiam quem era Jesus. Muitos pensavam que Jesus era um profeta, tão somente um profeta, como aqueles outros. Outros pensavam que Jesus era João Batista, que estava ali pregando a palavra do Senhor.
Mas Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: vocês estão andando comigo. Vocês viram multiplicando os pães 2 vezes. Vocês viram lá. 5 pães, 2 peixes. Vocês já viram as curas. Vocês viram lá quando a tempestade em Marcos 4, quando a tempestade começou, eu acalmei a tempestade. E o que vocês disseram? Quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? E eu pergunto para você, independente do tempo que você está aqui ou não, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou um mês que você está congregando, quem é este? Quem é este que acalmou a tempestade com apenas uma palavra? Acalmou a tempestade. Quem é este? Aí Jesus agora fala assim: e vocês estão vendo tudo isso, vocês estão contemplando tudo isso que eu estou fazendo, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou? Aí Pedro, possivelmente pelo estilo que a gente lê, ele era mais falante mesmo, o jeito dele. Não tinha medo de errar, se estava certo ou não. E ele acerta, né? Ele fala assim: tu és o Cristo. Em outras comparações aqui dos evangelhos, ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que foi o que nós cantamos aqui. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus amados irmãos, é aí agora que a gente conseguiu ver o que estava acontecendo. Por último, Jesus agora, então, ele prediz a sua morte e ressurreição. Ele chama os discípulos e fala assim: eu vou morrer, e eu vou ressuscitar ao 3º dia. E aí Pedro repreende Jesus, de maneira alguma eu vou deixar. Jesus repreende Pedro. Viu que Pedro ali, Satanás estava usando ali a vida dele, e ele arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Jesus falou que ele ia morrer e que ia ressuscitar. E depois Jesus agora fala sobre o discípulo, sobre o dever do discípulo levar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e levar a sua cruz, porque ele ia morrer. E do jeito que perseguiram ele, iria perseguir também quem? Os seus seguidores. Há uma cruz para ser levada. Visto esse contexto que nós fizemos agora, né? Nós chegamos no capítulo 9, que nós lemos. E aí Jesus diz o seguinte: dizia-lhe ainda, Marcos 9, 1: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, então não era todos que estavam lá, não todos os discípulos, há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus estava falando sobre a glória a ser revelada. E aí o texto continua, capítulo 2. 6 dias depois, tomou Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus pegou 3 dos discípulos. Por que Jesus pegou esses 3 discípulos e não todos? Não temos uma resposta exata. Alguns dizem que estes 3, até nas musiquinhas das crianças, canta assim, não é? Pedro, Tiago e João, no barquinho. Não é isso? Então eles estavam sempre acompanhando Jesus no seu momento com Deus, em oração. Jesus estava sempre compartilhando com esses 3. Então, há pessoas que dizem que eles eram mais próximos de Jesus mesmo. Mas, eu acredito assim, Pedro era uma pessoa que cometeu muitos erros, também até negou Jesus. Eu acredito que isso é um ponto de vista pessoal, que Jesus, ao pegar esses discípulos, Jesus eles eram líderes no grupo de discípulos. Então Jesus estava fortalecendo a fé deles, para que eles continuassem a liderança deles.
com mais credibilidade, com mais força. Então eu acredito que Jesus, ele não estaria mais, e ele precisava de pessoas que realmente conhecessem a glória do Senhor. Amém? Então Jesus chama esses três e diz que Jesus leva eles à parte, a um alto monte. E se você fizer essa mesma leitura em Lucas capítulo 9, 28 ao 36, Lucas traz mais detalhes sobre esse acontecimento aqui da transfiguração. Ele fala que ele chamou os três à parte com o propósito de orar. Amém? Propósito de orar. Então, você vê que esse detalhe, propósito de orar, é algo importante para a gente. E diz que quando os três então estavam neste monte, neste local ali, diz que Jesus foi transfigurado diante deles. O que significa a transfiguração? A palavra, são duas junções da palavra. Trans, que vem de transformação, né? Agora, figurado, que vem de figura. Então, seria uma figura, uma face que seria transformada. Então, Jesus, 100% homem, 100% Deus, naquele momento agora está Pedro. Vamos entrar no texto, vamos imaginar, vamos mergulhar no texto para a gente imaginar. Então, está Pedro, Tiago e João. E de repente Jesus se transfigura diante deles. E como foi essa transfiguração? Verso 3. As suas vestes, Marcos 9, 3. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Então, olha para você ver, as vestes dele ficou tão brancas, irmãos, tão brancas, as mulheres aí que gostam de lavar roupas, ficar limpinha, né? Tão brancas, que era algo assim sobrenatural, ou seja, aquele brilho, ou seja, o branco, como um simbolismo da pureza, da majestade, da glória, da santidade do Senhor. Então aquilo já foi algo maravilhoso, já foi algo tremendo. Eles estavam vendo agora a glória do Senhor, eles estavam contemplando a maravilha de Deus diante deles. Amém? E aí, diante daquela experiência, se a coisa já estava boa, agora vai melhorar mais ainda. Agora apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Agora que a situação ficou mais recheada agora. Agora aparece Elias e Moisés. E está João, Pedro e Tiago vendo tudo aquilo. O que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo uma sessão espírita, como se trabalha dentro do espiritismo? Não, foi algo específico que aconteceu no cumprimento da palavra do Senhor. Amém? Mas não é uma sessão espírita. Os mortos não são autorizados a voltar. Amém? Meus amados irmãos. Mas isso para a gente conversar, eu vou deixar para o pastor Jamildo depois fazer um estudo, porque dá um estudo muito bacana aqui, que vocês vão entender claramente, né, que Elias, por exemplo, ele não morreu, não é isso? Aí o pastor vai ver, né, que ele foi arrebatado, e aí você vai ver claramente também sobre a vida de Moisés também. Então, foi uma experiência específica, não é uma doutrina que está ensinando, a doutrina que mortos não voltam, se eu não me engano, Hebreus 9, 27, né? Que fala que os mortos não voltam. Uma vez morreu, né? Ou seja, não tem mais comunhão aqui. O tempo é este.
Mas aí estava ali. E por que esses 3 homens agora estavam ali, agora reunidos aí no capítulo 9, versículo 4? Estava Jesus, Elias e Moisés. 3 autoridades da palavra de Deus, amém? Moisés, ele foi o grande libertador e ele é o representante da lei de todo o Antigo Testamento. Moisés é o maior em todo o Antigo Testamento, é o representante da lei. Elias era o representante dos profetas. Estava ali um homem que Deus usou demais mesmo. Estava ali agora também, contemplando também a glória do Senhor. E Jesus agora estava ali, o representante da graça. Então agora nós tínhamos então a lei, os profetas e a graça. Todos reunidos diante dos 3 discípulos de Jesus ali. Diante dessa situação, o que Tiago estava fazendo? Tiago estava assustado vendo tudo aquilo, assistindo. E João estava calado, sem saber o que fazer. Mas como eu já falei para os irmãos que Pedro era o mais falante, e aí então você acompanha comigo o verso 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Olha a proposta de Pedro. Pedro falou: gente, isso aqui está bom demais, isso aqui está uma glória, está uma bênção, está muito bom. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Jesus, para a graça, outro para a lei, para Moisés, e outro para o profeta Elias. Só que a tenda, quando você vai estudar sobre a tenda, tenda é local de habitação, é local de ficar, é local de morar. E geralmente as tendas, quando elas eram levantadas para alguém importante, quase sempre estava voltada ao quê? A prestação de culto ou reverência. Então Pedro, ele estava equiparando a graça com a lei e com os profetas. Ele estava colocando o Senhor Jesus no mesmo nível de Moisés e de Elias. Então ele faz essa proposta, mas essa proposta no verso 6 diz que ele não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados, ou assustados, ou com sono, ou com medo, de acordo com a sua tradução aí. E quando nós não sabemos o que dizer, é melhor a gente ficar calado do que falar o que a gente não sabe. Mas Pedro, assustado como que ele estava com aquela luz, aquela glória, e ele sem saber o que fazer, ele então propõe fazer essas 3 tendas. Vamos ficar no monte agora, acaba com a igreja, é só monte. A glória está, isso aqui está maravilhoso. É só monte agora, vamos morar aqui, vamos habitar aqui. E ele faz essa proposta. Só que diante dessa glória que estava acontecendo ali, tinha os 3 discípulos, tinha Jesus, Moisés e também Elias, mas tinha uma pessoa também contemplando tudo que estava acontecendo, e essa pessoa é o Senhor Deus Pai. Deus Pai estava contemplando tudo, e Deus Pai não se agradou do que Pedro disse, de maneira tal que Deus Pai, ele teve que interceder, ele teve que intervir na conversa. E no verso 7 ele entra na conversa, fala: essa conversa não está ficando boa e eu vou ter que entrar aqui. Verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu,
E dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glórias a Deus? Cadê Moisés? Sumiu. A nuvem veio, sumiu. Cadê Elias? Sumiu. Cadê Jesus? Jesus está aqui. O Pai disse: Pedro e todos que estão vendo, não é para você ouvir mais a lei, não é para você ouvir mais os profetas, é para você ouvir o meu filho. E o meu filho, quando ele fala filho de Deus, está falando a mesma essência de Deus, a mesma essência de Deus. Então naquele momento, os discípulos viram tudo isso, todo esse acontecimento. Meus amados irmãos, eu quero convidar você a ler comigo Hebreus, depois a gente segura aqui e volta para cá. Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 3. Hebreus 1, nós vamos ler do 1 ao 3, amém? Então diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Então, Deus falou pelos profetas? Falou. Deus falou antigamente pelos profetas? Falou. Mas nesses últimos dias nos fala pelo Filho. Então, ou seja, a Ele ouvi. A Ele ouvi. Então, como que nós contemplamos então a glória de Deus? Como que nós contemplamos a glória de Deus? Eu gostaria de deixar nessa noite aqui pelo menos 3 verdades que nós podemos sair daqui com elas em nosso coração, amém? Diante de contemplar a glória do Senhor. A primeira verdade é que para a gente contemplar a glória do Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. Diz o texto lá que Jesus chamou eles à parte com o propósito de orar. E no momento que eles oravam, aconteceu a transfiguração. Entende? Ou seja, para que você tenha uma vida fortalecida, para que você tenha uma vida saudável, você precisa orar, você necessita orar. E nós escutamos aquele ditado que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a gente vira aquele crente dependente das pessoas, só pedindo oração. Só que o Espírito Santo habita em você, então você precisa ter um tempo de oração. E com o seu celular, irmãos, pode ser uma bênção, como a televisão, como um carro, como qualquer coisa. Mas pode ser uma maldição também na nossa vida, irmãos. Né? Ou seja, quando você vai orar, toca o telefone, uma mensagem chega, aquele barulhinho chega. Tem que desligar tudo. Eu preciso ter um tempo com Deus. Eu preciso orar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos orar. Como nós vamos contemplar a glória de Deus? Se a gente orar. Amados irmãos, aqui tem o culto de oração? Pastor Jamildo, eu não quero colocar você numa situação aqui complicada, não.
Mas a participação desse culto de oração, você tem vindo no culto de oração? Então eu quero falar com você para não... Entende? Então a realidade é que nós oramos pouco, irmãos. Ou oramos quando a dificuldade chega e bate na nossa porta. Precisamos orar na igreja, precisamos orar em casa, precisamos ir ao monte. Ah, pastor, monte é coisa de irmão pentecostal. Está na Bíblia, irmãos. O monte pode ser lá na sua casa, num local separado, pode ser num sítio que você tem, num retiro. Pode. Mas você precisa orar. Amém? É uma primeira verdade que a gente vê claramente no texto. Uma segunda verdade, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você vê que Jesus, o nosso Deus, irmãos, é um Deus de propósitos. Amém? Leva isso com você nessa noite. Deus é um Deus de propósitos. Nada Deus faz sem propósito. Deus é Deus de propósito. Um adolescente de 14 anos me perguntou, foi lá no Timóteo, viu? Me perguntou: pastor, o senhor pode dar uma palestra sobre namoro? Eu falei: olha, eu vou completar 16 anos de casado agora, né? Mas naquela época era 13 anos. Eu já sou casado, mas eu posso falar alguma coisa para vocês. Aí dei a palestra. Aí uma jovem de 14, uma adolescente de 14 anos falou assim: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu falei: pois não. Ela falou assim: qual a idade certa para eu começar a namorar? Ela perguntou. Eu falei com ela assim: você tem quantos anos? Ela falou: 14. Eu falei: muito bem, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está preparada hoje para ser mãe? E para casar? Para cuidar de uma casa, cuidar de uma família? Ela falou assim: que isso, pastor? De maneira alguma. Eu falei: então você não está preparada para casar. Você não está preparada para namorar. Porque o namoro é propósito. O propósito é casamento. Namoro é casamento. Ah, eu não tenho estrutura nenhuma para casar. Agora então não namore. Vai estudar. Há tempo para todas as coisas. Ah, mas meu pai autorizou, minha mãe autorizou. Se eles autorizaram, então eles sejam responsáveis. Quando ela casar com 14 anos, que ela não sabe mal cuidar de uma boneca, quem vai cuidar da filha dela? É você, papai. É você, mamãe. É vovó. Ou seja, até quando vai viver desse jeito? Assumindo, escondendo os erros dos filhos? Ou seja, nós temos que ensinar. Namoro é com propósito. Certo? Sem propósito. Eu quero ficar. Não, ficar é no mundo. É no mundo que é ficar. Tá certo? E tem muita gente ficando. Tá ficando, tudo para trás. Entendeu? É ficar. É um usa o outro e pronto. Não. Eu sou luz, eu sou sal, quero namorar com propósito. Ah, mas eu não tenho nenhum trabalho, não tenho dinheiro para comprar nem um sorvete para namorada. Então não namore, meu filho. Não namore, vai procurar um emprego. Vai estudar. Propósito. Deus é um Deus de propósito. Por que Deus levou Moisés lá? Moisés queria ver a glória do Senhor. Lá no Antigo Testamento, Deus agora mostrou a glória dele. Deus revelou a glória para Moisés. Deus revelou a glória para Elias, porque Deus tinha propósitos a cumprir na vida deles. Deus quer que você o conheça, e você vai o conhecer por meio da palavra. Amém? Você tem que ler a palavra. Olha o pastor falando aqui, fazendo plano sistemático para você ler a palavra. Tem países comunistas aí que o pessoal leva uma Bíblia dessa, eles rasgam folha por folha, dobram e põem no bolso de cada pessoa, e eles ficam trocando folhas. Eles querem ler a palavra, mas eles não têm a palavra. Você está num país livre para você ler a palavra. Aí você fala: pastor, mas eu não sei ler. Mas tem a Bíblia de Cid Moreira. Eu tenho a Bíblia lá, se o pastor quiser eu disponibilizo gratuitamente, para você ouvir a palavra de Deus na sua casa. Não tem desculpa. Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que conhecer a palavra, nós temos que ter sede da palavra. Por que muitos cristãos aí estão sendo enganados por seitas, muitas vezes, que negam Jesus, falam que Jesus não é Deus? Domingo a domingo eles batem na porta de sua casa lá, contando mentiras absurdas sobre o Espírito Santo, falando que o Espírito Santo não é Deus, falando que Jesus não é Deus, que Jesus foi um anjo, e muitos de vocês recebem e não sabem o que falar com eles, porque vocês não conhecem a palavra.
Então a seita está chegando e está falando mentiras para vocês. E vocês muitas vezes acabam acreditando. Por quê? Porque se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas em último lugar, em terceiro e último, a terceira verdade que a gente vê no texto é a obediência a Deus, a voz de Deus. A última voz que falou nesse texto foi a voz de Deus. Diz que uma nuvem envolveu, né? E essa nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado. A ele ouvi. De relance olhando ao redor, ninguém mais viram com eles, senão a Jesus. Ou seja, você quer ver a glória de Deus? Amém? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Quem é Jesus? Hebreus 12 fala que Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Pastor, quem é Jesus, pastor? Quem é Jesus? Os fariseus, os escribas, os judeus não sabiam quem era Jesus. Em João 8:58, eles desafiaram Jesus, falou assim: você é maior do que Abraão? Você é maior do que Abraão? E Jesus então ele falou assim: antes que Abraão nascesse, eu sou. Amém? Eu sou. Eu sou. Moisés não sabia, ele volta a Deus, pergunta a Deus, Deus fala com ele, fala que o grande eu sou te enviou. E o eu sou, lá no hebraico, ele está no passado, no presente e no futuro. Eu fui, eu sou e eu serei. Eu sou. Ele é completo. Lá no Antigo Testamento, dá para você fazer uma ligação agora? Lá no Antigo Testamento, eu sou. Agora você acha que na Bíblia agora aparece falando assim: quem é este? E Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Quer ver a glória de Deus? Olhe para o grande eu sou. Olhe para o grande eu sou. Diz a palavra de Deus em Colossenses 1,16 que o grande eu sou criou todo mundo. Tudo foi criado por ele. João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Inclusive, você que está aqui, você foi feito por ele. Quer ver a glória de Deus? Não olha para profeta não. Os profetas já passaram. Profeta hoje é quem prega a palavra revelada. Não tem mais adivinhação. Que coisa é essa? Vamos ficar com a Bíblia. Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até João. Acabou. Não tem revelação mais não. Tem não. Foi até João. A revelação hoje, a profecia hoje, está aqui. Está na palavra? Está na palavra? Está. Então você vai seguir a palavra. Está fora da palavra? Eu não acredito não. Ah, mas um profeta falou isso e deu certo. Quando deu certo é de Deus, né? Quando deu errado não é de Deus não. Profecia está aqui na palavra. Olha o profeta aí, pastor Jamildo. Qualquer um de vocês aqui, ó, vem pregar a palavra, está profetizando a palavra de Deus. Ah, mas e a lei, não sei o quê? Que lei? Que sábado? Que coisa que você está voltando atrás aí? Que sábado? Que lei? Que arca de Deus dentro da igreja? Que negócio é esse? Você quer viver no Antigo Testamento? Ou seja, Jesus já falou, não pode remendar roupa nova com pano velho não. Vinho novo em odres velhos? Você quer voltar para o passado? Você quer sacrificar? Não existe sacrifício mais não existe altar mais não. Tudo é Cristo. Romanos 11:36. Porque dele, por ele
e para Ele são todas as coisas. Feche os seus olhos. Você quer ver a glória de Deus? Feche os seus olhos. Eu queria te pedir algo neste momento. Lembre da cruz nesse momento. Jesus, ele morreu na cruz por amor a você. Ele ama você. Ele não esqueceu de você. Ele quer que você contemple a face dele. Agradeça o Senhor Jesus neste momento. Agradeça o Senhor Deus por ter enviado o Senhor Jesus no seu coração. Fala, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Nós não temos dúvida quem é este. Esse é o Filho de Deus. É o Deus encarnado. É o próprio Deus. O Deus da Trindade. O Senhor Jesus. O dono da igreja. O fundamento dessa igreja. O cabeça desse corpo chamado igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por cada vida aqui presente. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar fortalecendo e abençoando cada vida aqui, Pai. Pai, se tem alguém que está rendendo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor nesta noite, abraça essa pessoa neste momento, Pai. Que essa igreja possa cuidar deles, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque nós já contemplamos a Tua glória. Nós não precisamos, mas nós já vimos a Tua glória. Ó Senhor, nós não somos como Tomé, Pai, que só acredita se tocar. Não. O Senhor diz, mais bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Glórias ao Teu nome. Senhor, nós entendemos, Pai, esse plano maravilhoso do Senhor, em nos salvar, em nos resgatar, e queremos como igreja do Senhor agora avançarmos, sendo luz e sal da terra. E cada família aqui, Pai, que o Senhor esteja os abençoando, em nome de Jesus. Amém.